Não esqueça, curta, comente, compartilhe. Bem-vindas a todos. Sou Eduardo Filho, faço parte do canal Irmãos Eternos. Vamos iniciar a psicografia após as nossas orações e textos já do Evangelho feitas. A ideia é expandir a divulgação da obra codificada por Allan Kardec em relação ao Espiritismo e também ao universalismo, onde aceitamos todas as seitas, religiões, mas aqui a intenção é divulgar o conhecimento passado por meio de mensagens psicografadas dos nossos mentores para os nossos irmãos. Perfeito? A ideia é deixar o vídeo o mais curto possível, mais autoexplicativo possível. Vou gravar todo o período, diminuir, editar no final o vídeo para que o momento da psicografia seja o menor tempo possível, exatamente para não ficar vendo a própria psicografia. Não tem muito sentido, o mais importante, lógico, é a mensagem, e ao final lerei prontamente a mensagem passada.
Obrigado, Senhor, mais uma vez. Assim seja. Vamos lá. Persistindo no assunto quanto aos médios, podemos dizer que esperamos por todos aqueles que se predispõem ao trabalho, que tenham sempre em mente que tais mensagens, trabalhos, os quais possam fazer parte, a responsabilidade que tanto é necessária ao ser feita qualquer contato com o plano astral e passados encarnados. Esperamos e procuramos sempre seres que devem sempre ser a ponte entre os mundos, com grande responsabilidade, com respeito, disciplina e sempre apurando tais contatos, a procura sempre de objetivos maiores voltados ao crescimento espiritual. Temos diversos chamados, mas aqueles que começam o trabalho devem ter em sua rotina uma disciplina maior, pois de mais de uma forma será cobrado, e devem ter sempre a sua autocobrança em alto. Tais mensagens, orientações devem ser sempre passadas por um crivo e, na dúvida, não repassem. Tais encarnados, ao se depararem com o exercício da mediunidade, devem ter em mente de que o que tem importância é a mensagem. Tanto quem passa de um plano para outro, como quem emite, são apenas ferramentas, as quais seguem trabalhando em suas funções. Dai a ti, médium, sempre a busca do autoquestionamento da obra ou exercício. Procurai pensamentos retos e honestos, tendo assim a possibilidade de atrair aqueles que têm maior conhecimento para passar. Procurai em momentos fora de seus trabalhos espirituais manter-se como médium, assim como poderá a cada momento colocar em prática os ensinamentos e materializar em ações de bondade e caridade em toda a sua amplitude de entendimento. Procurai a disciplina constante, pois a responsabilidade é de grande e deve ser seguida com retidão e disciplina se alcança altos degraus. Espera-se que não sejam somente espíritas ou médiuns no período das sessões e trabalhos, mas na integralidade da vida. Espera-se que não sejam somente espíritas e médiuns no período das sessões e trabalho, mas na integralidade da vida. Orai e vigiai, pensamentos e atos, pois eles balizarão como trabalhos do bem da divulgação da doutrina. Assim seja. É verdade. A mensagem anterior, a qual infelizmente eu perdi o vídeo, e ela falava exatamente sobre isso. Na verdade, ela é uma sequência, né? Mas eu não vou ler ela agora. Primeiro porque eu não fiz a escrita, a psicografia dela hoje. Foi semana passada. Eu perdi o vídeo. E eu tô aprendendo a ser um divulgador, né? No YouTube. Então eu peço desculpas. Mas ele dizia exatamente sobre como ser um médium. O que espera-se de um médium. Ele coloca na mensagem anterior, por isso ele não repetiu. O mentor, ele é dessa forma, né? Ele coloca alguns questionamentos, né, ao médium. E todo aquele que trabalha para a divulgação da doutrina e para o bem do próximo. Estou sendo a melhor ferramenta? Estou estudando o suficiente? Estou praticando a fraternidade, a caridade em minha vida? Coloque em ação os ensinamentos recebidos. Estas
são algumas das questões, entre tantas as outras, as quais todos devem sempre procurar a resposta positiva para todas elas. Assim, oremos sempre para que cada intermediário entre os planos possa sempre estar acima de tudo, em comunhão com seus ensinamentos, aprendendo, colocando em prática e se dedicando à obra. Essa mensagem ela é específica aos médiuns ou aqueles que passam informações que recebem do plano astral, seja por psicografia, seja por psicofonia, seja incorporados, consciente, semiconsciente, por vidência, por sonambulismo, por audiência, qualquer que seja a forma do contato que se tenha. Meu caso, por exemplo, vamos abrir a particularidade, né? Neste momento, desde que eu comecei o exercício da psicografia, eu tenho a psicografia sensitiva. Kardec dizia, eu não lembro, eu peço desculpas, mas posso trazer depois um dia específico. Acho interessante, não sou professor, mas acho interessante, de tanto ler a gente acaba aprendendo e posso estudar mais para poder passar esses conhecimentos que são relevantes. Mas Kardec diz que a psicografia, ela tem basicamente 3 tipos. É lógico que diante da metabolismo, fisiologia, entre as entidades e entre o encarnado, eles podem variar em vários graus. Mas basicamente são mecânicos, semimecânicos e sensitivos. Os mecânicos, nós temos o maior exemplo entre nós, que já está no plano espiritual, que foi Chico Xavier. Ele recebia mensagens, vamos pensar 2 trabalhos, né? Um específico de chamadas mensagens consoladoras para os entes queridos, né, que sentiam a falta dos seus familiares, e também nós temos os trabalhos que ele fazia com outras entidades em relação a conhecimento, né, como André Luiz, Humberto de Campos e tantos outros que ele psicografava. A psicografia dele era mecânica, ou seja, a entidade ela controlava a seu braço, né? Vamos pensar bem rudimentarmente, sem entrar em detalhes específicos. Mas a entidade mecanicamente controlava seu braço e ele ia escrevendo, por muitas vezes, inclusive a própria letra daquele espírito de quando estava vivo. O outro seria semimecânico, que pode ser uma oscilação entre mecânico e uma oscilação entre sensitivo. Ou seja, a pessoa sente, ouve, vê. É estranho dizer sente, mas às vezes a pessoa sente a palavra, sente o ambiente, vê, ouve e passa por escrito. No meu caso específico, eu tive a possibilidade de, neste momento, que a gente fala nesse momento, que a gente pode mudar, e o plano astral pode querer que essa forma altere, exatamente pelo intercâmbio, se for melhor para eles, né? Qualquer que seja o plano ou a missão, não sei qual é, mas no meu caso eu sou sensitivo. Então no meu caso em alguns momentos, eu sinto a palavra, é estranho dizer, mas eu sinto a palavra, eu não ouço como nós sentimos fisicamente pelo ar, que bate as ondas, né? Na questão sólida, não escuto as palavras deles, eu sinto as palavras, em alguns momentos eu vejo as palavras, em outros momentos é semi-mecânico, ou seja, a letra ela altera, ela oscila, mas na grande maioria das vezes, digamos 90%, é sensitivo. Ou seja, eu não escuto, mas eu sinto ou vejo as palavras. Tá? Por que a gente fala dessa forma? É normal as pessoas questionarem. E é comum nenhuma pessoa médium ser como a outra. Isso é a coisa mais comum.
É lógico que existem alguns padrões que o nosso amigo Allan Kardec codificou, por isso é codificar. Colocar em esmiuçar em questionamentos que ele fez tanto para os médios, o livro do médium, que é fundamental para todos aqueles que trabalham como intermédio entre os planos, e o livro dos espíritos, com questionamentos específicos. Sendo assim, diante de todas as respostas que ele tinha, ele mensurava as respostas que não eram conflitantes, naquelas que eram iguais, e ele codificou, ou seja, colocou em questionamentos, em códigos, exatamente para facilitar qualquer dúvida que a gente tenha. É lógico que teremos várias. Vamos desencarnar e ainda ter muitas dúvidas. Quem é médium, qualquer que seja ela, o que a mensagem diz, sempre se questionar. Se não está sendo influenciado, se não está levando-se uma condição superior ao que é o objetivo, que é sempre a mensagem. E a mensagem, quando ela vem, principalmente em psicografia, o objetivo maior é a divulgação. Por um bom tempo, no meu caso, eu guardei as mensagens. Mas as mensagens elas guardadas após autorização. As mensagens guardadas, elas não serviriam de nada. Nem para mim mesmo. Porque a partir do momento que eu psicografei, eu não lembro mais o que eu escrevi. Porque ele só passa. Né? Eu não tenho um contexto geral. A mensagem não vem inteira. Então eu tenho que ler de novo, refletir para entender o que está acontecendo. Lógico, eu acabei de ler, eu vou lembrar no seu teor mais ou menos o que está dizendo aqui. Mas na verdade, a psicografia, no meu caso, ela é uma passagem. Ou seja, por isso que quando eu inicio, eu peço gentilmente para que eu não atrapalhe de forma nenhuma, que eu não influencie de forma nenhuma. Por diversas vezes, achando corretamente ou erroneamente, eu parei a mensagem e comecei de novo, exatamente para saber se eu não estava influenciando a mensagem. Por ser muito receoso, eu acho totalmente errado passar algo que não seja verdadeiro. Não tem sentido nenhum, né? Então, neste momento, eu acho que expus mais ou menos como funciona. Teremos novos vídeos para poder mostrar outras curiosidades. Mais uma vez, não sou professor. Haja vista, nós temos entidades de maior calibre, absurdamente já codificados por Allan Kardec, em Livro dos Médiuns. Recomendo a todo médium leia e releia esse livro. O Livro dos Espíritos, exatamente, que é a relação que nós temos com esse plano astral, que é constante, como diz o próprio Allan Kardec e Chico, em algumas das suas psicografias, os espíritos nos acotovelam, ou seja, estão sempre ao nosso lado. E procurar sempre, que é o objetivo da mensagem, ter disciplina, disciplina, disciplina e mais um pouco de disciplina. A partir do momento que nós nos expomos ou não, a nossa imagem como pessoas que divulgam ou que são espiritualistas, universalistas, que têm um contato com o plano astral, ele tem que se policiar, é a minha visão, e você vê que eu já recebi diversas mensagens nesse sentido, e tem que se policiar 3, 4, 5, 10 vezes mais. Qualquer ação nossa pode ser vista como um charlatanismo, né? Então, nós temos que ser médios, como diz a mensagem aqui, e eu estou lendo, está claro aqui, nós temos que, quem é médium, tem que ser médium todo dia, toda hora. Não só quando vai fazer um trabalho, uma sessão, um auxílio a quem é necessário, que nós fazemos também questões de saúde, né? Da corrente médica e espiritual, que é uma das maiores pedidos dos nossos encarnados em relação à saúde das pessoas. Mas a gente tem que ter em mente que nós temos que ser, não estar. Nós somos católicos, nós somos protestantes, nós somos evangélicos, nós somos kardecistas, nós somos universalistas, nós somos. A partir do momento que nós estamos nessa condição, seja uma filosofia ou religião, nós não estamos em plenitude. E se não está em plenitude,
eu compartilho da ideia do meu mentor que nós, se não estamos em plenitude, não estamos fazendo o correto. Então, a mensagem dada aqui, resumindo tudo, é: aquele que trabalha para a espiritualidade sempre se policie, vigia e orai. Como diz, pensamentos e atos. Todo pensamento, toda atividade que nós fazemos, ela é pesada e tem um peso proporcional. Aquele que não tem conhecimento, ele tem um peso. Aquele que tem conhecimento é um peso mais X. Nós temos que ser realistas. Nós que temos um pouco mais de conhecimento em relação ao que acontece após morte, as suas relações, as leis que regem, o que acontece e a intercomunicação entre nós, e o que nos é reservado, que em alguns momentos nos é passado por vários colegas e várias entidades do plano astral, nós temos que pensar que se nós temos essa informação, somos privilegiados. Então o nosso peso, a cobrança, ela é maior daquele que não tem. Então vamos terminar. Agradeço a presença, a audiência de vocês. Peço que se atente aos detalhes da mensagem. Peço desculpas por ter me delongado, mas eu acho que com o tempo a gente vai conseguindo passar mais informações para vocês do pouco que nós temos. E vamos agradecer todos aqueles que nesse momento estão aqui tão gentilmente se dispondo e solicitando essa gravação para que essas mensagens sejam divulgadas para mais pessoas que poderiam ler somente, né? Vamos agradecer as entidades. Neste momento, mais uma vez, peço, se puder compartilhar, fazer seus comentários, para que a divulgação seja a maior possível, tá bom? Muito obrigado. Agradecemos aos bons espíritos que vieram comunicar-se conosco. Pedimos, Senhor, que nos ajude a pôr em prática as instruções que nos deram e faça com que cada um de nós, ao sair daqui, esteja fortificado na prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos aos espíritos sofredores, ignorantes e viciosos que puderam e poderão assistir a essa reunião, para os quais, Pai, solicitamos sinceramente a misericórdia do Senhor. Que eles possam em seu coração e sua mente, que seja por um segundo, abrir a possibilidade de serem orientados e auxiliados. Agradecemos, Pai, por todas as entidades da corrente médica, aos espíritos protetores e vigilantes que nos guardam e protegem, ao meu guardião, ao meu mentor e sua equipe de psicografia, que gentilmente, fora de dia e hora, se dispôs a fazermos um trabalho de divulgação ao quais nos comprometemos. E a pedido, estamos fazendo gentilmente. Muito obrigado, Senhor, mais uma vez. Assim seja. Não esqueça, curta, comente, compartilhe.